Olá, pessoal, bom dia! Como vocês estão, meus oitavos anos? Estão bem? Espero que sim. Como havia prometido, eu venho agora com as correções da aula de terça-feira. Espero que vocês estejam prontos para estar acompanhando essas atividades. Eu vou trabalhar o caderno de atividades a partir da página 6. Eu vou até a página 11, então eu trouxe essa correção para que vocês possam estar fazendo junto comigo, tá certo? Então vamos para as nossas apresentações de slide que a professora Ailde trouxe. Então, vocês vão ver ali que essa é a aula 2, que se refere aos pronomes relativos, mas eu trouxe como correção, correto? Então, eu sempre trago aí uma observaçãozinha, um recado para que vocês fiquem bem, que vocês fiquem em casa, que vocês se cuidem, né? Então, qual é a atividade que nós vamos trabalhar? Pronomes relativos. O caderno de atividades, olha lá, terceiro bimestre, página 6 a 11. Ok? Nesta página 7, nós temos já aí um texto que eu prometi a vocês que iria ler juntamente com vocês. Então, eu quero que vocês acompanhem essa leitura de forma bem atenta, porque dessa forma a gente pode identificar alguns elementos que compõem o artigo de opinião, tá certo? Identificando tese, que é ponto de vista, e argumentos. Alguns de vocês falaram, prof, eu não entendi o que é argumento. Então, argumento é tudo que eu trago como, digamos assim, uma prova ou algo que fundamente, que dê credibilidade ao que eu estou dizendo. Ou seja, eu não estou dizendo bobeira, eu não estou dizendo bobagem, eu estou dizendo algo que foi estudado, que foi pesquisado. Então, dessa forma, eu trago pesquisa, eu trago dados de pessoas que têm credibilidade. Por que tem credibilidade? Porque ele é uma autoridade, ele é, digamos, um especialista no que está dizendo, correto? Então, vamos agora para a leitura desse texto. O texto é um texto que fala sobre nova bandeira para o Brasil, inclui a palavra amor, antes de ordem e progresso. Criação é do mago das vinhetas da TV Globo, o designer Hans Donner, movimento Fórum do Amanhã, promove petição online para encaminhar proposta ao Congresso. Nacionalmente conhecido pelas vinhetas que produz para a TV Globo, o designer Hans Donner encabeça um movimento que deseja modificar a bandeira oficial do Brasil. A mudança mais radical, digamos assim, na proposta concebida por Donner, é a inclusão da palavra amor, antes da expressão ordem e progresso. Além disso, o sentido da faixa branca da bandeira, que hoje forma um arco com a ponta final direcionada para baixo, seria invertido para o alto. O designer alemão, que vive no Brasil há 42 anos, afirma que a direção da faixa, como está hoje, indica inferioridade. Donner quer ainda usar tons de verde e amarelo em degradê. O design da nova bandeira é lapidado há 10 anos, mas foi apresentado oficialmente na quinta-feira 9, durante o Fórum do Amanhã, que acontece em Tiradentes, Minas Gerais. O Fórum é um movimento encabeçado pelos sociólogos Eduardo Gianetti e Domênico de Massi, que reúne cidadãos da sociedade civil dispostos a repensar o Brasil a partir de 4 questões norteadoras. Qual o sonho do brasileiro? Qual o Brasil ideal que pulsa e vibra no coração do Brasil real? Quais elos nos ligam ao mundo e que traços nos definem como nação? Quais valores seriam capazes de unir os brasileiros em torno de um projeto de Brasil? Veja, agora Hans Donner fala. Ele cita, faz uma citação. Meu objetivo é propor uma bandeira positiva. O brasileiro tem um sentimento de inferioridade enraizado que temos que reverter, afirmou Donner. A proposta de nova bandeira está disponível no site bit.ly.com/Bandeira Brasil. Lá é possível assinar uma petição online para que a ideia seja enviada ao Congresso para ser de fato implementada. Por enquanto, a adesão é baixa, há 80 assinaturas desde 1º de novembro, mas são necessárias pelo menos 100 mil apoios. Então, gente, agora nós vamos para o próximo slide, que fala sobre o quê? Olha, a questão é, agora é interpretativa. O texto lido, ele denuncia uma ideia incoerente de Hans Donner? Ele critica a proposta do designer ou ele informa o texto sobre a proposta de Hans Donner? Veja, essa informação, ela é o quê? Ela é de interpretação. Qual foi a questão que você marcou corretamente? Então, vejamos lá.
A questão correta informa o leitor sobre a proposta de Hans Donner. Na 2, pede que vocês assinalem a alternativa que apresenta um ponto de vista favorável dos internautas em relação à mudança na bandeira. Então, a única desses pontos de vista que foi positivo, e favorável em relação a essa mudança é a do SK. O que é esse SC, professor? ACF, FRM? São nomes abreviados, porque a pessoa que deu a sua opinião não quis colocar seu nome por extenso, tá certo? Então, as grandes empresas de tempos em tempos renovam suas marcas para reposicionar produtos e atingir públicos e objetivos novos. Por isso, não poderia acontecer com o país. Então, essa é a alternativa correta. Vamos para o próximo slide, em que nós falamos sobre qual dos internautas pensa de forma semelhante à LCL. Voltemos no outro slide. Veja, quem tem essa mesma opinião? Outra coisa, o degradê ficou feio, o sombreamento ficou feio. Parece aqueles word art que eram usados no título de trabalho da escola dos anos 90. Quem pensa parecido com ele? Seria o FRM, o ACF ou o CS? O que vocês marcaram? Quem marcou que FRM ele tem uma ideia parecida com LCL, acertou, pois assim como LCL, ele alega motivos estéticos, entre outros, para reprovar o novo design proposto para a bandeira. Na 4, pede-se que você elabore um argumento que ajudaria Hans Donner a obter o apoio de mais internautas para seu projeto. Veja, este argumento deve ser formulado por você. Alguns alunos me enviaram, eu vou fazer a devolutiva. Outros não fizeram atividade e não postaram. Gente, vocês precisam postar para que a professora Ailde veja que vocês realizaram a atividade e dessa forma marcar a presença de vocês aí, tá bom? Então, não esqueçam disso. Então, o que é um argumento? Argumento é justamente algo que fundamente, alguma informação que tenha credibilidade, ou seja, que foi alguém que disse, porém, ele tem uma fundamentação para falar, ele é estudioso, ele é pesquisador, ele é uma pessoa, digamos assim, que ele tem assim, uma confiabilidade. Eu posso confiar nele porque ele é um estudioso da área, ou eu posso acreditar naquela pesquisa porque é de um instituto que tem aí nome no mercado. Eu posso citar um exemplo, porque a maioria das pessoas viram esse exemplo, e esse exemplo, digamos assim, fundamenta, dá mais crédito ao que eu estou dizendo, tá certo? Para 5, leia os períodos extraídos do texto e, quando possível, substitua a palavra que por o qual ou a qual, ou os quais, as quais. Então, aqui vocês vão ler, nacionalmente, conhecido pelas vinhetas que produz para a TV Globo, o designer Hans Donner encabeça o movimento que. Veja a repetição, isso torna o texto, esse enunciado, esse texto, muito assim repetitivo. Então, eu troco esse que, se é possível trocar pelo qual, a qual, ou os quais ou as quais, significa que trata-se de um pronome relativo. Dessa forma, eu posso trocá-lo. Então, nacionalmente conhecido pelas vinhetas, as quais produz para a TV Globo. Veja que eu troquei o que pelas quais. Eu troquei esse que aqui pelas quais. Para a TV Globo, o designer Hans Donner encabeça o movimento. Que movimento? O movimento é o qual deseja modificar a bandeira oficial do Brasil. Muito bem, vamos para a letra B da questão 5. E diz assim: o designer alemão que vive no Brasil há 42 anos afirma que a direção da faixa, como está hoje, indica inferioridade. Foi trocado o primeiro que por o qual. Então, o designer alemão, o qual vive no Brasil há anos, afirma que a direção da faixa, como está hoje, indica inferioridade. Eu precisei trocar o segundo que? Não troquei porque eu já tinha trocado o primeiro, então o texto não ficou repetitivo e eu mantive o pronome relativo que. C. O Fórum é um movimento encabeçado pelos sociólogos Eduardo Gianetti e Domênico de Massi que reúne cidadãos da sociedade civil dispostos a repensar o Brasil. Então, veja que esse que foi trocado pelo o qual, tá? Eu só tenho um que aí, foi trocado pelo qual, indicando que trata-se de um pronome relativo. Eu poderia não trocar? Poderia, tem só um que ali, não tem problema. Mas, se eu posso trocar,
eu modifico o meu texto e mostro que eu tenho domínio da língua, né, da língua, digamos assim, na sua forma culta, tá certo? Então, o Fórum é um movimento encabeçado pelos sociólogos Eduardo Gianetti e Domênico de Masi, o qual reúne cidadãos da sociedade civil dispostos a repensar o Brasil. Letra D. Meu objetivo é propor uma bandeira positiva. O Brasil tem um sentimento de inferioridade enraizado que temos que. Veja quantos que em um espaço bem curto, né? Então, meu objetivo, como é que você trocaria, né? Ó, meu objetivo é propor uma bandeira positiva. O brasileiro tem um sentimento de inferioridade enraizado. Esse sentimento, né, aquele primeiro que eu troco pelo o qual temos que reverter. Eu mantenho o segundo, porque daí eu já eliminei a repetição, trocando o primeiro que pelo o qual. Questão 6. Utilize um pronome relativo para unir as orações em um só período, eliminando repetições. 1. Hans Donner é um designer gráfico alemão. Eu elimino o ponto final, tá? Então ficaria Hans Donner é um designer gráfico alemão. E daí se eu for unir as duas, para não repetir Hans Donner de novo, eu troco ele por um pronome relativo, o qual ou que. Então ficaria Hans Donner é um designer gráfico alemão, ó, ficou igualzinho a primeira que eu não modifiquei nada. Tirei o ponto, coloquei uma vírgula e acrescentei, ó, ao invés de Hans Donner eu coloquei ou o qual ou que, tá? Porque esses dois aqui são possíveis referentes a pessoas. Então, eu posso trocar tanto o qual quanto o que. Se mudou para o Brasil em 1975. Muito bem? Letra B. A computação gráfica foi adotada pela equipe de Hans Donner no início de 1980. Tiro esse ponto aqui e continuo. Olha lá. A computação gráfica, a qual foi utilizada em criações de abertura de novos programas, como o Fantástico Planeta dos Homens e Vivo Gordo, foi adotado pela equipe de Hans Donner no início de 1980. Eu modifiquei aqui o quê? Eu trouxe a segunda oração, né, para o início, tá? E complementei, tirando essa função, essa computação gráfica aqui, e acrescentando aqui, ó, gente, foi adotado pela equipe de Hans Donner no início de 1980, tá certo? Trocando aqui, ó, a computação gráfica pela qual ou que, certo? Isso foi uma adaptação. Foi a forma mais clara e objetiva que foi encontrado para colocar, né, essa frase, modificando aí a posição da segunda oração para o início desse período. Tem mais um texto aqui, diz, como surgiu a expressão para inglês ver? Esse texto serve para você responder a questão 7 e 8. Então, vamos ler. Não deve ter existido uma origem para o surgimento dessa expressão. Diz, olha lá, isso aí, gente, é uma citação. Citação que se refere a quem? Quem disse isso? John Schmidt. Então, ele disse isso. Por que que ele pode dizer isso? Porque ele é professor de linguística aplicada na Unicamp. Ele não é qualquer pessoa. E é importante eu dizer que ele é um professor de linguística e onde ele trabalha. Porque se ele trabalha na Unicamp, ele não é qualquer professor de linguística. Ele é um professor muito capacitado, porque a Unicamp é uma instituição de renome, tá certo? Isso é muito importante quando vocês forem colocar a citação de alguém, dizer sua profissão, onde trabalha, quanto tempo trabalha, se ele lançou algum livro. É interessante que você faça isso. Mas, segundo a maioria dos especialistas, a fonte mais provável data de 1831, quando o governo regencial do Brasil, atendendo às pressões da Inglaterra, promulgou naquele ano uma lei proibindo o tráfico negreiro, declarando assim livres os escravos que chegassem aqui e punindo severamente os importadores. Mas, como o sentimento geral era de que a lei não seria cumprida, teria começado a circular na Câmara dos Deputados, nas casas e nas ruas, o comentário de que o ministro Feijó fizera uma lei só para inglês ver. E, de fato, foi isso que aconteceu. Diz Regina Horta, olha lá, outra citação, outro argumento. Isso é um argumento. Diz Regina Horta, professora de História do Brasil e Império da Universidade Federal de Minas Gerais. Veja, mais uma vez,
traz aí uma historiadora aí com nome de prestígio, trabalhando aí numa universidade federal, tá? Então, isso é um argumento. Isso aqui também é outro argumento. Olha lá, não deve ter existido apenas uma origem, tá bom? Então, apesar do esforço do governo inglês, que defendia o fim do tráfico por motivos que vão desde a pressão da opinião pública interna até seus interesses coloniais na África, a lei brasileira permaneceu como letra morta por mais de 20 anos. Foi preciso esperar outra lei promulgada pelo imperador Dom Pedro II em 1852 para a proibição definitiva do tráfico. Assinale as alternativas em que a palavra que é um pronome relativo. Como eu faço isso? Como eu faço para testar se é um pronome relativo ou não? Porque o que ele tem várias funções, né? Nós vimos aí no slide de explicação lá na terça-feira. Então, esse que, se for possível trocá-lo pelo o qual, a qual, os quais ou as quais, ele trata-se de um pronome relativo. Então, a opção 1 e a 3 são pronomes relativos. Identifique nos trechos retomados pelas expressões destacadas. Então, dessa expressão, retoma o quê? Para inglês ver. O governo regencial do Brasil, atendendo às pressões da Inglaterra, promulgou naquele ano uma lei proibindo o tráfico negreiro, em 1831. Por quê? Essa informação necessariamente precisa estar aqui? Não, ela está no texto. É tanto que diz, ó, retomados, é para você analisar o texto, né? É o texto que, como eu disse para vocês, serviria de base para responder a questão 7 e 8. E, de fato, foi isso que aconteceu. Isso que o governo brasileiro extinguiu o tráfico legal de escravos para contentar os ingleses, mas não aboliu a escravidão realmente. Letra D. Apesar do esforço que o governo inglês, então esse que remete-se a quem? Ao governo inglês. Defendia o fim do tráfico por motivos que. Esse que relaciona-se a quem? Motivos dos ingleses para defender o fim do tráfico de escravos. E a pressão da opinião pública interna até seus interesses. Interesses de quem? Tá? Dos ingleses. Tá certo? Então, acho que dessa forma fica aí fácil para que vocês possam entender. Já na 9, o pronome onde retoma-se, refere-se a lugar e a espaços físicos. Então, lendo esse trecho aqui, me diga. Olha lá, o pronome destacado foi utilizado adequadamente pelo aluno? Em caso negativo, substitua por outro termo mais apropriado. Então, vocês podem verificar que quando ele fala, ó, a carta foi motivada por um fato, é um fato, não é lugar e nem espaço físico, ocorrido no ano de 1964, onde um deputado queria criminalizar o beijo como se fosse um homicídio, por exemplo. Então, veja só, ele está perguntando se o pronome onde foi utilizado adequadamente, visto que o pronome onde só se refere a lugar, né, e a espaço físico. Então, no texto, o pronome onde retoma um fato ocorrido em 1964. Logo, não está bem utilizado. Entendem? Por quê? Porque onde é um fato e não um lugar. Uma alternativa de substituição do pronome seria: a carta foi motivada por um fato ocorrido no ano de 1964, no qual ou em que, veja que em e no indica lugar. Um deputado queria criminalizar o beijo como se fosse um homicídio, por exemplo. Tá ok? Vamos para a próxima. Questão 10. Então, pede que vocês reescrevam as frases, corrigindo o emprego do pronome onde, quando necessário. Então, veja aqui, ó. O filme é uma crítica aos tempos de hoje. Veja, aos tempos onde a tecnologia não é espaço físico, gente. Então, é algo assim, um tempo, ele é abstrato. Então, neste caso aqui, eu posso trocar o onde por em que, tá certo? O texto narra a noite de sexta-feira onde, veja, é uma noite, não é um lugar, espaço físico. Então, eu vou trocar esse onde por na qual ou em qual. O texto em que a resenha, pois, apresenta uma sinopse do filme, informações extras, onde, veja, também não cabe, não é espaço nem lugar físico, tá? Então, aqui, as quais ou que, eu posso trocar esse onde por esses dois aqui.
D. Essa opinião é uma avaliação da obra onde o escritor cita os pontos positivos e negativos. Essa opinião é uma avaliação da obra. Vejam, a opinião é abstrato, então é na qual ou em que, não utilizo o onde. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo. 11. Analise os períodos a seguir e indique a relação de posse pelo pronome destacado. Que pronome é esse? Cujo. Então, o aluno cujo caderno ficou esquecido voltou para buscá-lo. Esse cujo relaciona-se, tem a ideia de posse sobre o quê? Sobre o caderno do aluno. Então, na letra A, esse cujas aqui estabelece aí um sentido de posse referente ao quê? Em referente às cortinas do quarto. As famílias cujo sustento depende, ou seja, as famílias, né? Cujo sustento. Então, essa ideia de posse, né? É o sustento que são de quem? Da família. Então, sustento da família é a ideia de posse estabelecida pelo pronome cujo. Os diamantes cuja fama, veja que cuja refere-se, né? A ideia de posse referente ao quê? A fama ou a diamantes? A fama dos diamantes, tá bom? Cortaram a árvore cujas raízes ameaçavam derrubar o muro. Raízes da árvore. Então, esse cujas aqui tem a ideia de posse referente a quem? As raízes da árvore. Deixa eu ver aqui, parece-me que faltou a 12. Então, vamos para essa. Use o pronome relativo cujo e suas variações para unir os períodos e eliminar repetições. Então, é igual ao exercício 6, porém, dessa vez, ele indica qual é o pronome relativo. Então, a mulher encolheu-se toda dentro do casaco, cujas mangas eram curtas demais. Os jornais anunciavam as temperaturas muito baixas de julho, as noites de julho eram mais longas. Então, olha, os jornais anunciavam as temperaturas mais baixas de julho, cujas. Por que cujas? Porque está concordando com noites. Noites eram mais longas. C. Como manter a casa aquecida era muito caro, ela passava os dias em cafés. O ambiente barulhento dos cafés não era propício para escrever. Então, como manter a casa aquecida era muito caro, ela passava os dias em cafés cujo ambiente, tá? Barulhento não era propício para escrever. 13. Complete os períodos com o pronome relativo adequado. A escola cuja biblioteca, veja que cuja está concordando com biblioteca. Depois de anos no mar, ela regressou ao seu país, onde pretendia, veja que onde indica o quê? Lugar. Que lugar? Seu país. C. Estudos indicaram as cidades que ou as quais precisavam de maior investimento de segurança. D. Os alunos cujas solicitações foram aceitas devem entregar o documento até amanhã. E somente os professores que ou os quais trabalham pela manhã foram convocados. Então, desta forma, turma, eu termino aqui as nossas correções referente àquela aula, né, de terça-feira. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar encaminhando para recados ou produção acadêmica que eu estarei respondendo. Tá bom? Então, fica aqui o meu abraço e até a próxima terça-feira com outro vídeo. Tá bom? Beijo, turma. Fiquem com Deus.